descobrir a verdadeira prosperidade. Então, sejam bem-vindas a mais uma live aqui no nosso canal, principalmente você que está aqui no Instagram, você também que está no YouTube, seja bem-vinda. Eu agradeço você por tirar esse tempo para aprender, para buscar conhecimento e assim transformar as suas finanças à luz da Bíblia. Eu sou a Cris, trabalho hoje com educação financeira, ensinando mulheres a transformar a sua vida financeira através da organização à luz da Bíblia. Então, aqui abaixo tem um aviãozinho que você vai compartilhar para outras pessoas ou para outras mulheres que você deseja que elas passem para um novo nível no entendimento de finanças. Então, hoje o nosso tema é descobrir qual realmente é a verdadeira prosperidade, de onde é que vem essa verdadeira prosperidade. Então fica comigo até o final, não sai dessa live, compartilha, dá um joinha também aqui no YouTube, compartilha para mais pessoas, para que realmente essa mensagem possa transformar a sua visão com relação à vida financeira, que é super possível você dominar as suas finanças. E o nosso texto hoje, base, para começar o nosso estudo, os 3 passos, o primeiro passo que você precisa ter em mente, ter no coração, abra o coração nesse momento para você aprender, porque essa primeira fase, que é a fase do aprendizado, nós precisamos realmente tirar todas as crenças, aquilo que a gente acha, que já sabe sobre finanças, porque não tem como ser colocado algo novo em odres velhos, né? A Bíblia já diz isso, o Senhor já nos ensina, que é necessário a gente se despir das coisas antigas, retirar as crenças antigas que a gente tem, algum mito ainda sobre dinheiro, para que você possa mergulhar nesse conhecimento e assim transformar a sua vida financeira. Então, eu já me apresentei, já agradeci aqui por estarem comigo aqui nessa jornada. Vai ser uma série de lives, onde o tema é Deus, eu e o meu dinheiro, e nossa primeira live é falando sobre esses 3 passos, para você descobrir a verdadeira fonte da prosperidade. E nós iremos começar com Provérbios 10, 22, onde a palavra de Deus nos ensina antes 10, 22, tá? Então acompanha aí, pega a Bíblia, pega caderno para você anotar algum insight novo nessa área que você não tinha, então anota tudo isso, tá bom? Então vai ser Provérbios 10, 22, que diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então a bênção do Senhor é que enriquece, ela não traz dores. Ou seja, não é pesada, não é... a bênção de Deus, ela vai nos enriquecer, e não tem que ser algo pesado, enfadonho, que vai roubar a sua paz, porque a verdadeira riqueza, nesse primeiro passo, que é descobrir essa verdadeira prosperidade, que ela vem de Deus, o primeiro requisito é que ela não traz dores, ela não é um fardo, é algo leve, é algo que os filhos de Deus conseguem administrar, consegue fazer com que isso cresça cada vez mais. Então, o primeiro passo, primeira coisa que você consegue identificar é que a verdadeira prosperidade que vem de Deus, ela é leve, ela não é um fardo e nem vai prender a sua alma, o seu coração, nem vai deixar você cego por causa da ganância. Então, a Bíblia já nos ensina que ela não inclui dor alguma com ela, né? Então, essa prosperidade que vem de Deus, ela não é adquirida através do sofrimento. Eu preciso
fazer aqui um voto, ou não, eu preciso passar horas e horas e horas fazendo isso. Não traz sofrimento. A prosperidade, a verdadeira prosperidade que vem de Deus, ela não é adquirida através do sofrimento, mas é uma bênção de Deus. E tudo que é próspero cresce, né? Então, tudo que é bem cuidado, bem regado, que tem aquele zelo, vai crescer. E vai crescer de forma muito natural. Por quê? Porque as coisas de Deus, que Deus coloca, as bênçãos do Senhor na nossa vida, o crescimento é gradativo. É gradativo. E muitas vezes o nosso erro é porque nós queremos as coisas muito rápido. Nós queremos as coisas imediatamente. Mas é de glória em glória. Então, se você está aqui hoje, Cris, eu estou tão perdida nas minhas finanças, eu não sei mais o que fazer, eu já cortei vários gastos, pequenas despesas, mas ainda assim eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, eu ainda não consigo desfrutar de uma vida abundante, principalmente na área financeira, mas eu preciso também compreender que é uma construção. Por que eu digo que é uma construção? Porque nós não fomos ensinados a lidar com as nossas finanças. O nosso modelo escolar, aí depois você vai para a faculdade, lá, hoje já tem, gente, hoje já tem. Eu passei um bom tempo, quase um ano em uma escola ensinando educação financeira. Aquelas crianças, elas conseguiram adquirir um conhecimento sobre a educação financeira. Enquanto que na minha geração e nas gerações passadas, antes de mim, tipo minha mãe, minha avó, eles não tiveram entender o conceito, ali, a técnica de como organizar as finanças. Muitos deles organizavam por intuição mesmo, sabe? Não pode faltar aqui o arroz, então eu vou fazer as compras do mês, já para 15 dias, não vou poder, eu vou ter que substituir esse alimento por esse outro, vou comprar um lote. Então, assim, mas hoje não. Hoje, na era do conhecimento, nós temos a técnica, nós temos a tecnologia a nosso favor também, mas nós temos Deus ao nosso favor. Deus está trazendo luz a essa área. Então, você que está aqui, que me segue, pega um papel e caneta e anota, porque Deus está trazendo luz. Muitas vezes já me perguntaram, Cris, por que eu dizimo, eu oferto e eu ainda vivo na mesmice financeira? Gente, não tem nada a ver com isso, tá? Mas tem a ver como você tem controlado esses recursos que chegam às suas mãos. Porque Deus é generoso. Deus é muito bom. Ele é abundante. Se você olhar para a natureza, você consegue identificar o DNA de Deus. Porque Ele é abundante. Então, Deus, o segundo passo para você realmente descobrir, primeiro, é entender que essa verdadeira prosperidade, a prosperidade que vem de Deus, ela não acrescenta sofrimento. Ela é uma bênção. E olha, você precisa entender que agora é de glória em glória, é de degrau em degrau. Eu percebo que muitas vezes nos nossos atendimentos, principalmente com empreendedoras, coloca um negócio hoje e um negócio também, ele tem as fases. Tudo na nossa vida tem um processo, tem as fases para crescer esse negócio. Então não se cresce, lógico, existe empreendedores que colocam um negócio hoje porque tem um capital ali, já sabe o que vai fazer e tudo, mas para você que está começando agora, é de glória em glória, é degrau em degrau, até você conquistar aquilo que realmente você colocou como objetivo, certo? Então esse é o primeiro passo, é descobrir que a verdadeira prosperidade, ela vem de Deus e ela não é uma indicada, ela não vem com sofrimentos. E o segundo é descobrir que Deus é a nossa fonte. Então, Ele é a fonte de toda prosperidade. Toda prosperidade. E quando eu falo prosperidade, eu não estou me limitando
simplesmente a prosperidade material, financeira, mas em todos os ângulos da minha vida. Deus é a fonte. Olá, Simone, seja bem-vinda. Então, esse é o segundo pilar, é o segundo passo. É você ver Deus como fonte. Seja bem-vinda, compartilha para mais mulheres. Então, Deus é a nossa fonte. Ele é a fonte de todas as bênçãos e prosperidade, porque prosperidade não é só finanças. Boa tarde. Não é só bens materiais, mas nós temos a nossa família, amigos, relacionamentos, educação, você se desenvolver profissionalmente. Então, a prosperidade, Deus é a fonte de toda prosperidade. Eu vou ler para vocês Deuteronômio 8:18. Que ele vai dizer assim, ó, abra sua Bíblia e anote, tá? Antes, 8:18, tá? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou teus pais, como se vê nesse dia. Então, nesse segundo pilar, onde eu compreendo que Deus é a minha fonte, eu vou descobrir que Ele me dá forças para adquirir riquezas. Então, Deus me dá força, me dá oportunidade de conhecimento, de adquirir conhecimento daquilo que eu não sei, porque aquilo que eu não sei, aquilo que eu não sei ainda é muito obscuro para mim. Então eu vou me atrapalhar, vou acabar escorregando, fazendo coisas erradas, principalmente na vida financeira. Então, se é ainda obscuro, eu ainda não consigo compreender direito como me planejar melhor, como fazer um planejamento financeiro que realmente foque na minha essência, em quem eu sou, no meu propósito, o propósito da minha família, no bem-estar financeiro da minha família. Se isso ainda é muito obscuro para mim, eu preciso de luz, né? Oi, Alineide, seja bem-vinda. Então, eu preciso de luz para essa área que está escura, né? Que está escura, vamos se dizer assim, que está escura. Então, eu ainda não tenho todo o conhecimento, esse conhecimento ainda não foi, como é que eu posso dizer? Ele ainda não foi jogado luz ainda nessa área. E por isso que muitas vezes, oi, meu amor, seja bem-vinda. Então, por isso que muitas vezes a gente encontra pessoas que têm até uma formação muito boa, que está ganhando muito bem, que consegue gerar bastante recursos através da sua profissão, mas ainda assim esses recursos se tornam muito limitados. Por quê? Porque a pessoa nessa área de finanças ainda está meio que obscuro, ainda está escuro, a pessoa ainda não consegue ver com clareza e montar um plano que ela consiga ir no passo a passo. E olá, Diego, seja bem-vindo. Nesse passo a passo, ela consiga administrar. Ela consegue. Exatamente, obrigada, Diego, obrigada. Então, esse é o segundo pilar, né? O segundo passo é você descobrir que Deus é a fonte. E que Ele, lá em Deuteronômio, Ele fala que Ele nos deu força para adquirir riquezas. E quando fala riquezas, eu entendo que não é só uma riqueza momentânea, sabe? Só aquela riqueza material. Gente, você prosperar, você ter riqueza material é de Deus, tá? Mas isso quer dizer que dentro de você, Deus já colocou tesouros que você precisa acessar para adquirir as riquezas que Deus, aprender sobre isso, tá? Então Deus, ele já te deu, esses recursos já estão dentro de você. Agora você precisa ir até a fonte, ter esse momento com a fonte, que é o próprio Deus,
conversar com ele, porque foi ele que fez você, foi ele que gerou você. Nós fomos gerados pelo próprio Deus. Então ele sabe exatamente quais são os recursos que ele colocou dentro de mim, dentro de você. Mas existem áreas na nossa vida que ainda é muito obscura, muito obscura. Por quê? Porque a gente não teve esse entendimento na escola, não teve na faculdade muitas vezes, né? Eu sou formada em contabilidade. Só que lá na faculdade a gente era treinado, né? É treinado na área de contabilidade a lidar com questão fiscal, com o patrimônio das empresas, daquele empresário. Mas não ensina você cuidar dos seus próprios recursos. Os recursos que Deus dá para você, financeiros, saúde, sono, porque sono também é uma riqueza, você dormir bem, né? Você dormir bem é uma riqueza. Então, Deus agora, ele quer trazer luz, tá? Ele está num tempo em que Deus quer trazer luz, aquilo que está obscuro, para que você acesse e você consiga prosperar, você consiga crescer, ajudar outras pessoas, porque essa é a intenção da verdadeira prosperidade. Eu tô falando prosperidade material nesse momento. É de você acessar para você, mas que você também tenha um coração generoso para patrocinar causas eternas, certo? E o terceiro passo que nós precisamos para descobrir essa verdadeira prosperidade, como eu falei bastante de recursos internos, o que Deus colocou dentro de você, só ele vai trazer luz para você acessar esses recursos. Para você realmente acessar, para você ajudar a sua família e para você também trazer para outras pessoas, para que elas também possam crescer. Porque eu entendo assim, que onde o reino de Deus chega, há um crescimento exponencial. Há uma transformação, porque se eu olhar para a vida de Jesus, eu vou ver que onde Jesus passava, havia uma mudança. Havia uma mudança de cultura, tá? Havia uma mudança de mentalidade. As pessoas começavam agora, nossa, não é mais só conteúdo, né? Não é só a fala ali, não é só o ensino, mas existe a prática na vida desse homem. Então, aonde Jesus chegava, havia uma transformação. Havia um novo mover do Espírito, trazendo coisas novas. Então, não tem como você não acessar quando você vai na fonte e você começar a mudar a sua mentalidade com relação ao que Deus tem para você. Então, o terceiro passo para descobrir a verdadeira prosperidade é você gerenciar os seus recursos como mordomos. Porque muitas vezes eu vou ler João 10:10, que ele vai falar sobre... Depois você pode anotar, tá bom? Ele vai dizer assim, ó: o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. E a tenham. Então Jesus está dizendo assim, que ele veio para trazer algo novo, para nos dar uma vida em abundância, certo? E para que vem nos dar a vida e para que vocês tenham em abundância essa vida. E quando a gente fala de abundância, né, eu estou falando de uma vida abundante, uma vida onde eu consigo cuidar da minha alimentação, cuidar do meu lado espiritual. Oi, Neide, seja bem-vinda. Cuidar do meu lado espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso espírito, ele precisa de alimento, né? Precisa de alimento, precisa de treinamento. E para acessar, eu preciso ter saúde espiritual, eu só vou ter se eu ler a Bíblia, se eu tiver o meu momento com Deus, com a fonte, se eu orar. Boa tarde, meu amor, seja bem-vinda. Se eu orar. E se eu quero ser um bom mordoma das coisas que Deus colocou sobre o meu governo, sobre a minha responsabilidade, eu também preciso adquirir conhecimento. Porque lembrem do início que eu falei.
Parece que tem certas áreas da nossa vida, principalmente a área de lidar com recursos financeiros, que parece uma área muito obscura. Ah, só fulano que sabe lidar com isso daí. Só fulano que sabe lidar bem com os recursos que chegam na mão dele. Não, a Bíblia diz que Deus, Ele nos dá força para adquirir riquezas. E diante dessa força, Ele também vai nos dar o conhecimento. Lá em Provérbios fala que nós temos que adquirir conhecimento, porque adquirir conhecimento é melhor do que prata e ouro. Buscar sabedoria é melhor do que conquistar prata e ouro. Porque, gente, tem muita gente que tem muito dinheiro e é pobre mesmo, sabe? Pobre é uma pessoa tola, é uma pessoa que você não consegue dialogar. Por quê? Porque essa pessoa ela é rica só de dinheiro. E assim, não é rica de outros valores do reino de Deus, né? Então, na área de finanças, nós temos que agir como mordomos. Na Bíblia existe 2.350 versículos que fala sobre dinheiro, que fala sobre gestão financeira, que fala sobre planejamento, né? Só que às vezes eu percebo que muitas vezes a gente não quer lidar com dinheiro. Por quê? Porque a gente foi ensinado que dinheiro é sujo, que dá dor de cabeça, cuidar da vida financeira, que só quem cuida da vida financeira é quem é avarento. Gente, a avareza é um pecado, mas a Bíblia diz que nós temos que administrar, ou seja, a Bíblia fala lá em Lucas 16, que fala se uma pessoa vai construir uma casa, ele tem que anotar, fazer o planejamento, quanto é que ele vai gastar naquela construção, para que ele consiga terminar o que ele começou. Porque se ele não terminar, as pessoas vão sorrir dele, vão mangar dele. Eu tô colocando aqui nas minhas palavras, tá? Que aquele homem começou algo e não terminou. Ou seja, ele vai ser um tolo. Então, para ser um mordomo do Senhor, eu preciso aprender a gerenciar esses recursos. Por quê? Porque quando eu aprendo a gerenciar os recursos, a minha vida, a minha família, a minha alimentação, os recursos financeiros, eu vou conseguir trazer uma qualidade de vida melhor para minha família, para os meus amigos, para a minha comunidade, para a minha cidade, para o meu país. Então eu vou começar a expandir essa prosperidade, eu vou começar a expandir a mordomia de Deus, porque é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente seja aquelas pessoas, eu sei só pra mim, eu não quero contar pra ninguém. Não, nunca foi sobre isso, tá? Porque a Bíblia diz que ali quando uma lamparina, ela tem que ser colocada onde? Na mesa, para que ilumine toda a casa. Então assim tem que ser nossa vida com Deus. Tem que ser colocada ali na mesa, para que todas as pessoas consiga também absorver essa luz que vem de Deus, que está na nossa vida. Então Deus quer gerenciar os nossos recursos e é através da nossa própria vida, tá certo? Então, portanto, a verdadeira prosperidade, ela está em Deus. Está em Deus. E quando nós priorizamos Deus e o seu reino na nossa vida, nós vamos realmente estar caminhando para a verdadeira prosperidade. E não é uma prosperidade momentânea, sabe? Porque eu entendo assim, eu vou acrescentar também, eu fiz até um roteiro aqui pra gente conversar, certo? Mas, o que eu consigo, diante de vários atendimentos que eu já fiz, acompanhando pessoas que tinham muito recursos, outras que têm poucos recursos financeiros, e a gente vê uma disparidade enorme de conhecimento, sabe? Não é só a pessoa que tem muito dinheiro que consegue, que ganha um salário vantajoso, que consegue, que lida bem com isso, que lida bem com suas finanças, porque tem pessoas que ganham menos de R$1.000, né? Que consegue gerenciar esses recursos que Deus coloca nas mãos dela. Então, como você pode buscar o reino de Deus em sua vida diária, né, em sua vida financeira, certo? Você acredita que Deus é a fonte de toda a prosperidade? E eu queria que vocês, essa semana, né,
começasse a olhar para vocês, olhar para a família de vocês e começasse a fazer, oi Tatiana, seja bem-vinda, começasse a olhar, né, a olhar ao redor, o que está errado, porque o que está errado, Deus, o que eu preciso mudar, né, o que eu preciso mudar com relação aos meus recursos. Eu sou uma pessoa que trabalha todos os dias, eu sou uma pessoa produtiva, eu não sou uma pessoa preguiçosa, porque a preguiça, ela é a raiz de toda a pobreza, tá? Então, eu não sou uma pessoa preguiçosa, eu sou uma pessoa que tem um foco nos meus objetivos, mas parece que o meu dinheiro entra numa bolsa furada. Então, eu comece essa semana, amanhã eu terei live novamente aqui, tá? Eu vou colocar o tema para conversar com vocês, para trazer luz nessa área para vocês, tá? Para Deus trazer luz através da minha vida, tá certo? E assim você consiga administrar os seus recursos melhor. E a finalidade é você... o fim disso tudo é para que você realmente tenha um bem-estar, para que você consiga ajudar outras pessoas. Porque, gente, não tem coisa pior do que você ver alguém ali passando necessidade e você só ter mesmo assim sobreviver, você só tá sobrevivendo. É ruim demais. E Deus não quer isso para nós, tá? Deus não nos criou para viver desse jeito, porque lá em João 10:10 fala que Jesus veio para nos dar vida, né? Para nos dar vida. E que tenham essa vida, em abundância, tá? Em abundância. Então, se você acredita que Deus é a verdadeira fonte de toda prosperidade, que Ele é o dono do ouro e da prata, que Ele é um Deus que é capaz de mudar histórias, tá? Você pode assistir essa live aqui, vai ficar gravada, pode mandar para alguém que você vê que precisa compreender que Ele é um mordomo. Nós estamos nessa condição de mordomos, Deus colocou recursos, tem pessoas que têm muito mais recursos, e glória a Deus por isso, porque a Bíblia ela fala lá em Eclesiastes que é, tipo assim, a pessoa tem que se alegrar, né? E a gente se alegra com essas pessoas que Deus deu recurso para elas. De forma, tipo assim, que multiplicou a sementeira, mas isso não quer dizer que Deus também não possa fazer isso na minha vida, tá certo? Mas como é que Deus vai colocar algo na minha vida, acrescentar, multiplicar minhas sementes, se eu ainda não sei cuidar delas? Das poucas que tenho nas mãos, né? Então, primeira coisa que vocês vão refletir hoje, tá? Reconhecer Deus como a fonte, certo? Primeiro passo, reconhecer Deus como a fonte. No segundo, seja um bom mordomo. Se você assistir aquele filme do Batman, né? Tem o mordomo ali, né? Que cuida das coisas do Batman, ele que sabe tudo da vida do Batman, certo? Mas aqui no reino de Deus é diferente. Deus, ele entregou todos a terra, ele deu aos filhos dos homens, tá? Para os homens governarem. Então, se ele deu essa terra para os homens governarem com sabedoria, com justiça, com lealdade, com generosidade, ele também vai ter a prestação de contas, né? Vai ter a nossa prestação de contas. Então, pratique a generosidade e confie em Deus para o seu sustento. E aqui, gente, antes de eu terminar essa live de hoje, eu quero parar bem aqui nesse ponto, que ele fala assim, confie em Deus para o seu sustento. E muitas vezes eu vejo que tem pessoas que ficam assim tão agoniadas, tão estressadas, com medo de passar a necessidade, que elas acabam fazendo coisas assim horríveis na vida financeira delas. Elas pegam dinheiro com a agiota e elas começam a pegar vários empréstimos para resolver aquele problema que tem que ser resolvido aqui dentro. Então tem problemas no nosso coração que a gente só vai resolver numa conversa com o dono do ouro e da prata, com o Deus da nossa vida. Então nós... E outras vezes a pessoa foi criada num contexto, sabe, de muita falta. Falta de alimento, falta de roupa, falta de lazer. E ali se constrói vários sofismas, várias crenças na nossa cabeça,
com relação ao dinheiro e com relação à prosperidade. Então, quando a gente fala de prosperidade, as pessoas já ficam, nossa, é a teologia da prosperidade, eu não quero nem ouvir. Não, a prosperidade, ela é um crescimento, é a nossa vida. E Deus é próspero, você pode olhar para a natureza. Se você olhar para a natureza, você vai ver o DNA do seu Criador. Um Deus abundante, organizado, tudo cresce nos seus devidos... Tá uma desordem, né? Foi uma desordem, mas quando você olha, tudo se conecta, tudo está nos seus devidos lugares. Parece que tá tudo bagunçado, mas não tá não. Tá tudo conectado, tudo em ordem. Então Deus, ele faz isso com a nossa vida. Então hoje você comece a pensar, será se... Faça um exercício aí, anote num papel os pensamentos que você tem, que você acha assim, esse daqui eu aprendi quando era criança. Que prosperidade, que é coisa errada, que dinheiro, ter muito dinheiro só vai te dar trabalho. Então comece a colocar esses pensamentos no papel e na outra folha do lado você vai escrever pensamentos diferentes que você vai começar a plantar agora na sua mente. Porque em Romanos 12, fala sobre essa transformação que a palavra de Deus faz na nossa forma de pensar, na nossa forma de nos ver, na forma que a gente lida, a maneira como a gente lida com tudo que Deus nos entregou. Então essa é a nossa primeira live. Amanhã, ao mesmo horário, eu vou estar aqui com vocês, tá? Com outro tema. Se você quiser receber a notificação quando eu entrar aqui, você vai clicar lá na minha bio. Eu vou já criar, nesse momentinho aqui, eu vou fechar aqui, vou criar um grupo, uma listazinha que você vai entrar nesse grupo e aí você vai ser notificado. Na hora que começar a live aqui, eu mando lá no grupo, olha gente, daqui a 10 minutinhos eu vou entrar e vou trazer uma palavra para vocês, que Deus vai trazer para vocês uma mudança nessa área, tá bom? Exatamente, a palavra de Deus, ela nos transforma. É verdade, gente, é o manual da vida, tá? Nós não estamos falando aqui de religiosidade, tá bom? Mas nós estamos falando de transformação que a palavra de Deus faz. E um dos primeiros requisitos, dos primeiros pilares para essa transformação é a gente entender o papel, né? Qual foi o objetivo que Jesus fez ao vir e morrer na cruz do Calvário por nossas vidas, que foi de nos dar a salvação, a vida eterna, para todo aquele que nele crê, para a gente acessar mais de Deus, acessar o reino de Deus, certo? Então já fica aqui comigo, compartilha essa live para mais pessoas que desejam aprender, trazer luz, que haja luz nessa área, na sua vida, certo? Então eu vou criar aqui o grupo e vou colocar aqui o link nos meus stories para você entrar nesse grupo e ser notificado quando eu começar amanhã com esse novo tema. Então Deus, eu e o meu dinheiro. É uma série, tá? Exatamente, a Bíblia nos ensina de como cuidar das nossas finanças. Exatamente, a Bíblia nos ensina a como cuidar das nossas finanças, a não viver uma vida aquém daquilo que Deus almejou pra gente. Então Deus nos ensina isso, tá? Vai, gente, obrigada, muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui. Lá nos meus stories também eu vou colocar o canal da Ian Finanças, que é um canal onde eu também ensino sobre finanças à luz da Bíblia. A gente está fazendo uma reorganização nesse canal para trazer mais conteúdos para você, para que você tenha luz na área financeira. Então, que haja luz nessa área em nome de Jesus. Para você prosperar, para você crescer, para você ser um investidor do reino, tá bom? Bye, até mais!